Então vamos lá, começando a parte aí de progressão aritmética. Então lembrando aí, pessoal, aproveita, dá um clique aí, se inscreva no nosso canal. Lembrando aí que a nossa revisão aí é uma parceria com o Colégio Academia de Juiz de Fora. E aproveitem e acessem o canal, né? Se inscrevam aí no canal do YouTube. Descomplica aí, Kelmer, ok? Então vamos lá, começar pegando as questões sobre progressão aritmética. Então a primeira questão, ela fala o seguinte: questão número 1, Carla fez uma torre com cubos de madeira. No desenho abaixo está representado alguns cubos da parte de cima dessa torre. Letra A: quantos cubos tem a base da torre de Carla, sabendo que ela tem 10 andares? Então, ó, suponha que a gente chame aqui primeiro andar, aqui segundo andar, terceiro, quarto. E ela quer, né, quantos cubos tem sabendo que tem 10 andares. Quantos cubos tem a base? Então, ele quer exatamente, se eu estou chamando aqui A1, A2, A3, ele quer o A10. Ok? Então, vamos colocar aqui os valores. Eu tenho um cubo na primeira, 3 na segunda, 5 na terceira, 7 na quarta. Então, a gente começa a perceber o quê? Que essa sequência é uma PA, de razão 2, né? Está somando sempre 2, então isso é uma PA de razão 2. Então, na letra A, ele está pedindo o 10º termo da PA, sabendo que a razão é 2 e o primeiro termo é 1. Então, lembra aí da fórmula, né? A10 igual a 1 mais n menos 1, ou seja, 10 menos 1 vezes a razão. Então, esse 10º termo vai ser o primeiro, que é 1 cubo, mais 9 vezes a razão, que é 2. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. Então, a gente tem 19 cubos na base, né, dessa pirâmide aí construída, com 10 andares, né? Agora, na letra B, quantos cubos ele usou até o 10º? Então, muito cuidado, gente. O pessoal erra bastante isso aqui. Por quê? Sempre o pessoal às vezes confunde termo geral com soma. O que vai estar, né, uma dica para quando for usar soma? Até. Então ele está querendo todos os cubos. Então ele está querendo a soma dos 10 andares. E aí a gente lembra da fórmula, né? Qual é a fórmula de soma de PA? É o primeiro termo mais o último termo, nesse caso que é 10, vezes quantos termos tem, que são 10, que é o n, né? Dividido por 2. Então, essa soma dos 10 termos vai ser o primeiro, que é 1, o 10º, que é 19, que a gente calculou na letra A. Vou simplificar aqui, ó, 10 por 2 dá 5. Então, isso aqui fica vezes 5. Então, a soma aí vai ser 20 vezes 5, que é 100. Então, a gente tem 100 cubos no total nessa pirâmide aí. Ok? Então, uma questão aí que trabalha o termo geral e também a soma da PA, certo? Questões aí sempre cobrando isso aí. Tomar cuidado para não confundir quando é termo e quando é soma, tá? Então leia com bastante atenção e analise aí se é soma ou se é termo. Beleza. Próxima questão. Ele dá 3 números, então ele fala aí, ó, os números 10 sobre x, x menos 3 e x mais 3, são os 3 primeiros termos de uma PA, de termos positivos, onde o x não é zero. Ele quer o 10º termo da PA. Então, lembrem-se sempre, 3 termos consecutivos, sendo PA, o que eu garanto? Eu sei que desse termo para esse, estou somando a razão. Então, essa razão ela é obtida subtraindo o segundo termo pelo primeiro. Agora, do segundo termo para o terceiro, também temos a razão, que é obtida fazendo o terceiro termo menos o segundo. Cuidado que tem que manter o parênteses aqui para tirar o sinal, né? Trocar o sinal aqui dos termos. E como essas razões são iguais, eu posso igualar. E aí eu vou resolver essa equação. Se eu passar o x subtraindo aqui, ó, ele cancela. Então, ficou menos 3 menos 10 sobre x igual 3 menos x, e o menos vira mais 3.
ok? Então, vou passar esse menos 3 para o segundo membro. Então, vai ficar menos 10x. Esse menos 3 vai mais 3. Então, vai ficar 3 mais 3 mais 3, 9. 9 menos x. Tudo bem até aqui? Eu vou só multiplicar por menos 1 para tirar esse sinal. Então, aqui fica positivo, aqui fica negativo e aqui fica positivo, porque eu multipliquei tudo por menos 1, certo? E agora, a gente percebe que essa equação aqui é sobre 1, então eu posso multiplicar cruzado. X vezes menos 9 mais x é a mesma coisa que x menos 9. Isso é igual a 1 vezes 10. Então, eu tenho que x vezes x é x quadrado, né? Propriedade distributiva, menos 9x igual a 10. Com isso, a gente chegou numa equação de segundo grau. x2 menos 9x menos 10 igual a 0. Então, a gente vai ter que calcular aqui, né, por Bhaskara, as raízes. Então, faz com calma as contas aí, vou fazer aqui mentalmente, hein? Menos b vai dar mais 9, mais ou menos raiz de delta, né, sobre 2a. O delta aqui vai ser B2, que é 81, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 10. Ok? Isso dividido por 2A, que é 2 vezes 1. Então, esse x vai ser, vamos olhar ali, 9 mais ou menos 81, esse menos vira mais. Então, vai dar mais 40. 81 mais 40 dá 121. Raiz de 121 é 11. Isso dividido por 2. E aí, então, a gente tem as duas soluções. Primeira solução, 9 mais 11, 20, por 2, 10. Segunda solução, 9 menos 11, menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Só que a questão falou que os termos, eles são positivos. Então, se eu pegar o x igual a menos 1, 10 sobre menos 1 daria menos 10. Então, você teria um termo negativo. Então, isso aqui não serve. Então, o nosso x é 10. E aí, vamos lá olhar a nossa sequência. Então, a sequência vai ser 10 sobre x, 10 sobre 10 é 1. O segundo termo é x menos 3, então vai ser 10 menos 3, que é 7. O próximo é 10 mais 3, que é 13, e assim por diante. E ele pede para a gente o 10º termo dessa PA. Aí acabou. O 10º termo é o primeiro mais 9 razões. Então, esse 10º termo é o primeiro, que é 1, mais 9 vezes a razão, que é 6, né? Está somando 6 de um termo para o outro. 6 vezes 9, 54. 54 mais 1, 55. E é o que a gente tem aqui, então, na letra E. Ok? Então, questão aí interessante, que o PISME adora cobrar isso aí, vários anos já caíram, e principalmente nessas questões que caem também equação de segundo grau, que aí você tem que avaliar, né, qual solução pegar. No caso aqui, a gente só pegou a solução 10. Beleza? Vamos para a próxima questão, então. Próxima questão. A Copa do Mundo de Futebol é um torneio realizado de 4 em 4 anos. A sequência abaixo relaciona os anos em que houve Copa desde a conquista do primeiro título em 58. Quantos foram os torneios realizados de 58 até 2014? Então, ele está perguntando aqui, ele vai parar no 2014. Quantos termos tem essa sequência? É isso que ele está perguntando. E essa sequência está somando 4 em 4, então é uma PA. Então, eu tenho ali o primeiro termo da PA, que é 1958. Eu tenho o termo que está na posição ali última, que eu não sei qual é, que é isso que eu quero na questão, quantos termos tem. E eu sei que a razão vale 4. Então, simplesmente, eu vou trabalhar com o termo geral. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Esse AN é 2014, o A1, 1958. O N é a quantidade de termos que a gente quer e a razão é 4.
eu vou passar o 1958 subtraindo. Então, a gente vai ter 2014 menos 1958, que dá 56. Então, n menos 1 vezes 4 é 56. Eu não preciso fazer a distributiva aqui, eu posso passar esse 4 dividindo, que ele está multiplicando, e aí essa divisão vai dar 16. Então, eu tenho que 16 é n menos 1. Passo 1 somando, eu descobri que ele tem 17 termos, é 2014, né? Deixa eu só conferir as contas aqui, se está tudo certinho. Porque ali a gente não tem opção, mas qual pode ser o problema aqui? Vamos lá, sequência abaixo, ele perguntou até 2014, mas será que 2014 teve Copa? Que a gente usou ele como último termo, e na verdade, ó, você pode até, aqui é uma questão, só para a gente entender aqui, 50, você pode ir até 1 por 1, né? Ir de 4 em 4 e ver se acontece em 2014 a Copa, porque senão o número de vezes que ocorreu vai ser menos, que é o caso aqui que provavelmente vai dar, vai ser 15, 14 ou 13. Então, foi até interessante ter acontecido isso, porque você não pode sair substituindo se você não souber que aquele termo está na sequência. Então, eu vou ter que achar o último termo, eu vou ter que analisar primeiro o 2014 se ele está na sequência. Se ele tiver, eu uso. A gente viu que não dá. Não deu 17 é porque ele não está na sequência, ok? Então, a gente vai ter que pensar em termos aqui para frente. A gente pode, por exemplo, vamos pegar aqui alguns termos. O primeiro termo é 1958. N menos 1 vezes razão. Você pode até fazer dessa forma aqui, ó, meio que tentativa, né? 1958 mais. Se eu pegar, por exemplo, só para a gente fazer uma conta. Pega aí, você pode até pegar ali 13 termos, vamos pegar a solução 13. Será que, vamos calcular quem é o A13. Então aqui ficaria 13 menos 1 vezes razão, certo? E essa razão vale 4, né? Então vamos ver quanto que é o 13º termo. Então, ó, o 13º termo é 1958 mais 12 vezes 4, que é 48. Né? Então, esse 13º termo da sequência é o 1958 mais 48, que dá 2006. Então, dá para a gente perceber aqui que o 14º vai ser 2010 e o 15º vai ser 2014. Alguma continha ali a gente bobeou e deu errado naquela hora que a gente fez. Mas consequentemente, esse 2014 está na sequência. Então, e é o 15º termo. Então, você tem 15 termos. Mas é sempre interessante você pensar, será que aquele número está ou não está na sequência inicialmente? Para usar na fórmula do termo geral. Vou refazer a fórmula aqui, porque tem que bater o mesmo 15, né? Então, vamos fazer a outra solução novamente. Ó, a N, então vou colocar nosso AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, certo? Então, a gente tem aqui o AN. Então, se a gente supõe que ele está na sequência, 2014. Isso igual a 1, que é 1958, certo? Mais N menos 1 vezes a razão 4. É aquela conta mesmo que a gente fez. Vamos só conferir nas contas aqui. 2014 menos 1958. Isso deu 50 menos isso, deu 56. 56 vai ser igual, então, a N menos 1 vezes 4. Ok? Esse 4 vou passar dividindo, aí dá, né, nessa divisão aí, a gente vai ter a divisão dando 14. Agora sim, aqui deu 14, isso é igual a N menos 1. O 1 passa somando, e aí a gente obtém 15 termos, letra C, nessa sequência. Ok? Então, sempre está usando aí a fórmula do termo geral para fazer esse tipo de questão.
Fechou? Então, essa parte de PA, sempre lembrar soma e termo geral, e aquela questão que a gente fez ali da definição de usar razão, né? Que caiu na equação do segundo grau. Ok? Então, a parte de PA é isso aí. Parte de PG. Então, vamos começar a parte de PG. Dá uma olhadinha aí, então, nesse resuminho, as principais fórmulas, e vamos começar aí a resolução das questões envolvendo progressão geométrica. Primeira questão, ele dá o seguinte: Sueli possui uma microempresa que fabrica pães e utiliza 256 kg de farinha de trigo na produção semanal desses pães. Ela pretende substituir de forma gradativa a produção de pães por bolos, né, pela de bolos, porém utilizando a mesma quantidade semanal de farinha de trigo, né, que é 256 ali. Vamos só sublinhar aqui, 256. Após essa decisão, ela utilizou 4 kg de farinha na produção de bolos na primeira semana, 8 kg na segunda, e assim por diante, dobrando a quantidade até todos os 256 kg. Em quantas semanas ela conseguiu substituir totalmente a fabricação de pães por bolos? Então, olha só, ela fabricou 4 na primeira semana, 8 e foi dobrando, 16, 32. Então, ela foi fazendo isso, né? E ela perguntou, vamos voltar aqui na pergunta. Então, ó, dobrando a quantidade até que todos os 256 kg de farinha fossem usados exclusivamente na produção de bolos, né? Ela utilizou 256 de farinha de trigo na produção semanal de pães. Então, ele está perguntando aqui para a gente em quantas semanas ela vai conseguir substituir, né? Então, isso aqui, 256. Então, isso aqui é uma PG, onde o primeiro termo é 4, o último termo é 256 e a razão é 2. Então, vamos trabalhar com o termo geral. AN igual a 1 vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. É a nossa fórmula do termo geral. Então, essa expressão vai dar 256 igual a 1, que é 4, a razão é 2, elevado ao número de elementos menos 1. Se a gente pegar esse 256 e passar esse 4 dividindo, vai dar 64. E 64 é 2 elevado a 6, fatorando, né? Então, se essa potência ela é igual a outra potência e tem mesma base, os expoentes têm que ser os mesmos. Passa o menos 1 somando, a gente tem n igual a 7. Então, a gente tem 7, que é o que está na letra C, 7 semanas, né, para realizar toda essa substituição aí, né, de pães por bolos. Ok? Então, essa parte de PG, sempre lembrar, importante aí é o termo geral, e a gente vai pegar também agora algumas questões que envolvem também a soma, né, a soma de PG. Ok? Então, vamos voltar aqui nas questões. Deixa eu só voltar mais um pouquinho, que passou para frente aqui. Então, essa foi a questão. Próxima questão. Nessa PG, achar o quarto termo. Então, é uma questão que a gente, muito parecida com a que a gente fez de PA agora há pouco, né? Se isso aqui é uma PG, eu estou multiplicando isso aqui por um valor e aqui pelo mesmo valor. Então, eu obtenho essa razão dividindo o segundo termo pelo primeiro e também o terceiro pelo segundo. Então, eu posso igualar isso aqui, que são as duas razões ali. E aí eu vou multiplicar cruzado. X mais 3 vezes x mais 3 é o mesmo que ele ao quadrado. Isso é x mais 1 vezes x mais 4. Então, eu vou resolver essa equação. Bom que a gente pode lembrar aqui produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui a gente tem que fazer a distributiva, né? X quadrado mais 4x mais x mais 4. E aí, se eu passar o x quadrado subtraindo lá para o primeiro membro, eu vou estar com uma equação agora de primeiro grau.
Então, eu vou passar aqui, esse 4x mais x é 5x. Então, eu vou passar o 5x subtraindo da x e vou passar o 9 subtraindo, dando menos 5. Então, eu descobri que o x vale menos 5. Se o x vale menos 5, eu descubro a sequência. Então, vamos lá. Quem é essa PG? Menos 5 mais 1, menos 5 mais 3, menos 5 mais 4. Então, essa PG, qual a razão dela? É só dividir menos 2 por menos 4. Essa razão está sendo 1/2. Então, essa PG, ela tem razão 1/2. Então, o quarto termo, né, que é o próximo aqui, ele vai ser multiplicado por meio. Então, menos 1 vezes meio dá menos meio. Então, esse valor é o nosso quarto termo. No caso aqui, a gente não precisou nem usar o termo geral, né? Porque é uma questão que é o próximo termo ali, a gente só multiplicou. Mas se fosse um termo lá para frente, era só a gente fazer o termo geral para descobrir esses números, ok? Vamos então dar sequência aqui. Próxima questão. Próxima questão. Vamos olhar ela aqui. Beleza, é uma questão que diz o seguinte: com seu jogo de cubos de madeira, Jorge resolveu fazer uma escada diferente em que cada degrau tem o dobro do número de cubos do degrau anterior. E realmente, se você olhar aqui, ó, 1, 2, 4, 8. Então, se ele está dobrando, essa sequência é uma PG. Se Jorge usar todos os 200, olha só, todos os 255 cubos do jogo, quantos degraus? Então, isso aqui é a soma de todos. É uma soma finita, né? Porque ele está perguntando quantos degraus. Então, você vai ter um último termo aí, que eu não sei, que a gente vai chamar de AN, né? E é isso que ele está perguntando, quantos degraus tem a escada aí. Então, eu vou ter que pensar nessa soma. Então, a soma de PG, a gente tem duas fórmulas, tá? Eu gosto muito dessa fórmula aqui, ó. AN vezes razão menos A1 sobre razão menos 1. Então, essa pode ser uma fórmula que também é usada em soma finita de PG. Então, o AN, a soma é 255. Vamos colocar aqui, 255. O AN eu não tenho, vamos deixar indicado. A razão, ele está dobrando, é 2. O primeiro termo é 1, razão 2 menos 1. Então, 255 vai ser 2AN, né? 2 vezes o AN menos 1 sobre 1. Então, não vou precisar pôr sobre 1. Se eu passar esse 1 somando para o primeiro membro, dá 256. Então, com isso, a gente tira que o AN é a divisão de 256 por 2, que dá 128, ok? Então, o último termo, né, a última camada aí do jogo dele aí de madeira, tem 128 cubos. Só que ele perguntou quantos degraus terá a escada. É o N, né, o número de termos. Então, a gente vai usar o termo geral agora. O que é a N? É a 1 vezes razão elevado a N menos 1. Isso dando 128. O primeiro termo é 1, a razão é 2. Então, a gente tem que 2 elevado a N, 1 vezes 2 a N é 2 elevado a N menos 1. Isso é igual a 128. 128 você fatora, né? É 2 elevado a 7. Fatoração de 128. Então, esse N menos 1 tem que ser 7. Logo, passando somando, ele tem 8 degraus, que é o que está representado aí na nossa letra A. Ok? Então, questãozinha novamente, envolvendo aí termo geral e agora soma de PG. Tá? Alguns alunos usam a fórmula de soma de PG finita, A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Também é uma fórmula equivalente. Pode usar as duas, tá? Mas essa daqui eu gosto muito dela. Então, fui por ela. E aí a gente chega na questão que a gente vai ver que é uma soma infinita de PG. Olha o que ele fala nessa questão. Na figura abaixo,
o lado do quadrado maior mede 1 e os outros quadrados foram construídos de modo que cada lado seguinte fosse metade do anterior. Imaginando que a construção continue infinitamente, qual a soma das áreas de todos os quadrados? Então, eu vou calcular a área desses quadrados. Então, a área do primeiro quadrado é 1 vezes 1. Então, estou montando aqui uma sequência de áreas. Meio é o lado do segundo quadrado. Meio vezes meio, 1/4. 1/4 vezes 1/4, 1/16. 1/8 vezes 1/8, 1/64. E isso aqui infinitamente. Ok? Ele quer a soma disso. 1 mais 1/4, mais 1/16, mais 1/64, etc. Então, é uma soma infinita e realmente é uma PG. Ele está multiplicando cada termo aqui, ó, aqui por 1/4. Confere, vê se multiplicou por 1/4 aqui. Também. Aqui também. Então, realmente uma PG. E aí, a soma de PG, lembrando infinita aí, né? A soma de PG infinita é o primeiro termo dividido por 1 menos razão. O primeiro termo, nesse caso, é 1, que é a área, né? 1, e vai ficar 1 menos 1/4. Se você fizer essa conta, 1 inteiro menos 1/4 dá 3/4. Ao multiplicar invertido, obtemos 4/3. Então, essa soma, 4/3, que está na letra B, é a soma das áreas desses infinitos quadrados. Então, questão de soma infinita, só pensar na fórmula primeiro termo dividido por 1 menos razão, ok? E fazer a conta, né? Vamos lá, próxima. E aí a gente chega na parte de juros simples e juros compostos. Então, dá uma paradinha aí para você relembrar as principais fórmulas e conceitos, tanto na parte de juros simples, quanto na parte de juros compostos. Então, dá uma paradinha no vídeo, aproveita aí, se inscreva no canal, e lembrando que essa revisão é um apoio também do Colégio Academia, aqui em Juiz de Fora, onde eu sou professor do ensino médio e também do ensino fundamental, ok? Então, vamos lá para as questões envolvendo essa parte agora de juros, que tem a ver com sequências, né? O PIS me cobra essa parte de juros simples, porque o juros simples é uma PA, e o juro composto é um tipo de PG. Então, por isso que esse conteúdo ele é cobrado também no PISM 2. Então, a quantia de R$10.000, a gente chama isso de capital, ela foi dividida em duas partes, da seguinte forma, e aplicada da seguinte forma. A primeira parte, ele aplicou, então, ele não falou que parte, então vou chamar de C1, capital 1, é um pedaço de 10.000. Então, esse C1, ele aplicou com 2,5% ao mês, então vou colocar aqui, que é a nossa taxa, 2,5%. Se você fizer, né, a gente vai ter que trabalhar sempre em decimal. 2,5% é 0,025. A nossa taxa ao mês. Durante 8 meses, está tudo compatível, mês, e a taxa está em mês também. Beleza. E aí ele dividiu uma outra parte, que eu vou chamar de C2, a uma taxa de 3% ao mês, que é 0,03, né? Durante um ano. Então, vou ter que mexer em meses, em 12 meses. Sabendo que o juro proveniente das duas aplicações foi 2.640, qual o valor de cada parte? Então, ele está dando para a gente o juro total, né? 2.640, que vai ser o juro da primeira e da segunda aplicação aí, ok? Então, vamos pensar aqui o seguinte. O juro da primeira aplicação, ele é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o juro da primeira parte aí, ele vai ser o capital 1 vezes a taxa ali, que é 0,025, vezes o tempo, que é 8. Ok? Então, fazendo essa continha, você tem que o juro dessa primeira, né, aplicação aí, dessa parte, ele é igual ao capital vezes, então você vai fazer ali, 0,025 vezes 8, dá 0,2.
Então, isso aqui dá 0,2 vezes o capital 1. Agora, vamos fazer o juro 2, né? Deixa eu colocar aqui de outra cor. Os juros da segunda parte vai ser o capital aplicado, só que o capital 2, posso falar que ele é o capital 10.000, tirando o capital 1. Então, vou fazer isso. 10.000 menos o capital 1 vezes, então esse é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo, né? Então, esse juro 2, vou fazer a distributiva ali. A gente vai ter 0,03 vezes 10.000, isso vai dar 300, menos 0,03 capital 1 vezes 12. Espera aí, esse 12 aqui eu vou deixar com parênteses, né? Porque eu só distribuí o 0,3. Agora eu distribuo 12, né? Ou então, já vamos direto, só para facilitar aqui. 0,03 vezes 12, 0,03 vezes 12 dá 0,36. Então, poderia já distribuir o 0,36, ficaria mais simples. Então, vou fazer isso, ó. 10.000 menos capital 1 vezes 0,36. Aí eu distribuo, beleza. 0,36 vezes 10.000. Eu vou movimentar a vírgula 4 para a direita. Então, vai dar 3.600. Menos 0,36 vezes o capital 1. Ok? E aí, nesse momento, eu tenho os dois juros. Então, eu consigo fazer a soma igualando a 2.640. Então, o juro 1 é 0,2 vezes o capital 1, que é o que a gente descobriu aqui na parte inicial da questão. Mais o juro 2, juro simples, né? 3.600 menos 0,36. Isso tem que dar o nosso juro total de 2.640, certo? 0,2 ou 0,20 menos 0,36 dá menos 0,16 daquele capital. Se você passar o 3.600 subtraindo 3.600 de 2.640, a gente obtém menos 960. Ao multiplicar por menos 1, o sinal vai sumir, e aí eu vou dividir esse 960 por 0,16, que dá exatamente R$6.000. Então, se o capital 1 é 6.000 e foi investido 10.000, né, no total, o capital 2 vai ser o que falta para 10.000, que é 4.000. Então, com isso, a gente descobriu quanto vale, né, cada capital aí, sendo o juro total esse valor de 2.640. Então, essa parte de juros simples é só a gente trabalhar com a fórmula aí, né? Juro é capital que multiplica taxa, que multiplica tempo, ok? Então, juros simples. Vamos lá para a próxima questão. Vamos ver outra questão. Então, ó, essa questão vai dizer para a gente o seguinte: um capital, então vamos chamar de C, foi aplicado agora juro composto, a taxa de 20% ao ano. 20% em decimal é 0,20 ou 0,2 ao ano. E esse capital ficou aplicado durante 3 anos. Beleza, está na mesma unidade aí, está compatível. Se decorrido esse tempo o montante foi 864, qual foi o valor aplicado? Então, a gente lembra que a fórmula de montante de juro composto é capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Esse montante é 864, o capital ele quer, a nossa taxa é de 0,2, isso elevado a 3. Então, a gente vai ter que 864 é o capital que multiplica 1,2 ao cubo. E aí você vai fazer 1,2 elevado ao cubo é 1,728. Isso vezes o capital tem que dar 864. Então, esse capital vai ser a divisão por esse 1728, ok? Então,
Continuando aqui, 1728. Então, se você pegar aí 864 e dividir por esse 1.728, deu exatamente 500. Então, o capital aplicado foi de R$500. Isso gerou para a gente um montante de 864. A questão não pediu, né? Mas então, se o capital é 500 e o montante foi de 864, eu concluo que eu tive um juro, né? Eu aumentei R$364. Então, quando for pedido juro em juro composto, você vai ter que calcular dessa forma, calcular o montante e subtrair do capital inicial lá, ok? Então, essa parte de juro composto, é só a gente trabalhar com essa fórmula de montante e tá resolvendo aí, né, o que a questão pediu, beleza? Próxima questão, a gente tem aí uma outra questão que diz o seguinte: um terreno adquirido por 10 mil, ele valoriza-se 8% ao ano. Então, ele quer saber o tempo mínimo necessário para que o terreno passe a valer 30 mil. Então, olha só, o terreno é o capital, né? 10 mil é o valor dele inicial. A taxa está sendo 8% ao ano, ou seja, 0,08. Ele quer saber o tempo mínimo para que o terreno esteja valendo agora 30 mil, que é o montante, né? 30 mil. Então, novamente, aqui a questão não falou se é juro simples ou composto. Quando não fala, a gente pensa sempre em juro composto. Então, a gente sabe que montante, novamente, capital que multiplica 1 mais taxa elevada a tempo. Esse montante é 30 mil, o capital é 10 mil, 1 mais 0,08, isso elevado a t. Ok? Se eu passar esse 10 mil dividindo o 30 mil, isso vai dar 3. 1 mais 0,08 elevado a t igual a 3. Então, isso aqui dá 1,08 elevado a t igual a 3. E aí, como que eu faria essa questão agora com esses valores? Na verdade, aqui a gente teria que usar logaritmo, só que a parte de logaritmo não é vista no primeiro ano. Então, eles teriam que fornecer uma tabela de potências, por exemplo, de 1,08. E aí a gente olharia o tempo. Então, ele daria aqui, por exemplo, 1,08, vou pegar alguns valores aqui para vocês verem. 1,08 elevado a 2, dá 1,16. Então, ele põe aqui, por exemplo, o expoente, e aí ele mostra para a gente o resultado, 1,16. Ah, se for, vou pegar um outro exemplo aqui. 1,08 elevado a 15, 3,17. A gente quer que dê 3. Então, você vai ter que ficar procurando na tabela. Vamos elevar, por exemplo, a 13. Dá 2,7. Então, por exemplo, se eu elevo a 13, 2,7 aproximado. Se eu elevo a 14, vamos ver quanto que é elevado a 14. Isso aí eles têm que dar essa tabela, senão você não consegue fazer. Então, eu estou fazendo aqui, ó, 1,08 elevado a 14 agora. 2,9, 2,93. O elevado a 15, então, elevado a 15, 1,08 elevado a 15 vai dar 3,17. Ok? Mas olha o que ele dá ali pra gente, ali em cima, né? Aquilo ali, ó, 10 elevado a 0,48 é 3. E 10 elevado a 0,3 é 2. Mas aqui, a gente nem vai usar isso aqui não, porque seria mais a ideia de logaritmo. Então, isso aqui dá aproximadamente, ó, 14 e 15, tá quase 15, né? Então, ele perguntou, um terreno, ele vai passar a valer 30 mil quanto? Se eu colocar 14 anos, ele não está valendo ainda, porque deu 2 e pouco. Mas, com certeza, se for 15 anos, ele passou a valer 30 mil, ainda está um pouquinho a mais. Então, eu vou pôr aqui aproximadamente 15 anos. Mas aí eles vão trabalhar com vocês essas questões com a fórmula, né? Com a tabela de potências aí.
ok? Mas pode acontecer também de, ao você resolver essa equação, cair na mesma base. Aí não precisa de tabela de potência, né? Aí é só você fatorar e trabalhar com a equação exponencial que vai ser gerada aí, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão. Questão importante, hein? Um televisor pode ser adquirido à vista, vou chamar de V, então ele pode ser adquirido à vista, não falou o preço ainda, ou em 3 prestações mensais iguais e consecutivas no valor de 2.704. Vamos anotando aqui. Sendo a primeira delas paga no ato da compra. Se o vendedor cobra 4% de juro ao mês, então a gente sabe que é 0,04, nas transações a prazo, qual que é o valor à vista? Então ele está pedindo valor à vista. Lembra que a gente fez esse tipo de questão, como que a gente faz, né? Então vou representar aqui uma linha de tempo. Tempo 0 é hoje à vista, então o cara paga aqui uma prestação, 2.704, no ato da compra. Um mês depois, ele paga outra prestação, e um mês depois ele paga a terceira e última prestação de 2.704. O valor à vista é você achar o valor aqui no tempo 0. Então esse valor à vista, ele vai ser, essa parcela já está no tempo 0, então ela não teve embutido juro nela. Agora, eu vou somar com essa parcela, olhando o valor dela hoje. E para eu descobrir isso, eu tenho que dividir, lembra, por 1 mais I, 1 mais 0,04, elevado ao tempo que a gente está voltando, que é um mês, aí é ano ou mês, mensal, né? Prestação. Então, elevado a 1. Já a terceira parcela, na verdade, ela vai ter que voltar aqui 2 meses. Então, o valor dela será 2.704 dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo que ela volta. Ok? Então, a gente vai fazer essas contas. 2.704 mais. Então, eu vou pegar ali 2.704 e dividir por 1,04. Isso deu exatamente 2.600, certinho. Já vou fazer a outra conta. 1,04 ao quadrado dá 1,0816. E aí eu vou dividir 2.704 por 1,0816. 1,0816. Então vamos fazer aqui. Dividido por 1,0816 deu exatamente 2.500. Certinho. Então esse valor à vista vai ser essa soma, aí faz aí com calma, que vai dar 2.704, 5.300, não, peraí, 2, 4, 6.000, 7.100, 7.804. 7.804 é o que está na nossa letra E aqui, ó. Então, questão importante, uma dica aí, né? Fazer sempre essa linha de tempo para você calcular o valor à vista, no caso aí dessa transação, onde ele mostrou as parcelas aí, onde ele coloca, né, os valores de cada um, ok? E aí a gente vai finalizando essa parte de juros e em breve a gente volta aqui rapidinho em trigonometria no triângulo retângulo, ok? Então, vamos dar uma paradinha e a gente já volta continuando aí nessa